Olá, querido estudante! Tudo bem por aí? E aí, chegamos para mais um Leia, outro projeto aqui do SEAD, não é mesmo? Eu sou a professora Ana Paula, vamos estar juntos nesta aula para compreender um pouquinho sobre notícias. Nas nossas aulas anteriores, você pode aí comprovar no YouTube que nós tratamos de jornais, né? Nós vimos ali que os jornais, eles se diferenciam pelo objetivo, né? E vai atingir um determinado público. Hoje nós vamos ver a diferença entre notícias. Vamos então para o nosso tema da aula de hoje? Deu o que falar. O que virou notícia? Você sabia que às vezes tem vários tipos de textos que até circulam por aí como sendo notícias, mas que na verdade não são. E hoje nós vamos identificar algumas características que determinam se esse texto é uma notícia ou não. Então, nosso desafio de hoje é identificar textos comuns de notícias. Nós vamos conseguir diferenciar essas duas questões. Vamos saber se realmente é uma notícia. E como eu já venho dito aqui, para a gente saber se é uma notícia verídica, se é uma notícia real, temos que ir nos meios de circulações confiáveis, né? Porque senão a gente vai ler uma notícia e achar que é fake news. Isso não pode, né? Vai nos induzir até ao erro. O Seadinho está perguntando o seguinte: imagine a situação. Se o lugar onde você vive tivesse prestes a ser destruído por um furacão que se aproxima, você gostaria de saber sobre isso antes? E aí, seria bom você saber sobre um desastre antes que ele acontecesse? Essa semana nós vimos algo sobre isso, né? Um furacão que estava se aproximando aí, e aí eles conseguiram antecipar a previsão desse furacão, e aí, se organizar, né? Buscar um abrigo, buscar alimentação, buscar um lugar mais seguro. Então é importante que nós saibamos dessas notícias antes, né? Por exemplo, se vai chover, se vai fazer muito sol, até mesmo para a gente programar viagens. A gente gosta de viajar com sol, né? Para a gente aproveitar bem, talvez, um rio, um mar, né? Então é bom a gente saber dessas previsões. Bom, sabendo disso, eu trouxe aqui o que realmente é uma notícia. Porque dentro de notícia, nós temos vários tipos, né? Bom, qual é a relação ou a de seus familiares ao ouvirem a música do plantão de um telejornal? Quando você está ali assistindo uma programação, de repente vem aí uma música de um telejornal indicando um plantão. Qual é a reação dos seus familiares? Você já teve algum tipo de reação? Qual é essa? O que vocês pensam imediatamente? No momento, o que vocês pensam? Que vai ser uma notícia boa, uma notícia ruim, uma notícia importante, né? Uma notícia relevante. Eu quero que vocês pensem nisso daí, se possível, responder no seu caderno ou até mesmo pensar nesse assunto, tá bom? Agora, nós temos outro questionamento. Nós começamos a nossa aula cheio de perguntas, não é mesmo? Bom, a Seadinha agora está perguntando o seguinte: hoje vamos descobrir o que faz um texto virar notícia. Mas será que todo texto que conta algo é uma notícia? Olha só, ela propôs aí o questionamento, a dúvida se todo texto é uma notícia. Você sabe se todo texto é uma notícia? Nós temos algumas características para identificar isso. E eu tenho aqui 2 textos para a gente fazer essa identificação. Bom, eu vou ler o texto 1 agora, que tem ali a imagem de um idoso, né? Parecendo que ele está querendo escutar algo, não tá? Porque ele está movimentando a orelha. Vamos fazer a leitura bem rapidinho. Idosos têm nariz e orelhas maiores do que jovens. O tecido cartilaginoso nunca para de crescer. Esse tipo de tecido é responsável pela formação do nariz e das orelhas. E se desenvolve não apenas quando o indivíduo deixa de crescer,
mas também em idosos. Já os músculos usados na mastigação atrofiam com a ausência dos dentes, o que faz com que a face encolha. Explica-se assim porque as orelhas e o nariz dos mais velhos são maiores do que quando eram jovens. Será que esse daí é o nosso texto de notícia? Vamos ver. Vamos fazer a leitura do nosso segundo texto de hoje. Homem é morto por tigres em zoológico. Num zoológico no nordeste da Índia, um homem ultrapassou a barreira de segurança de uma jaula de tigres bengala e acabou morto. A aproximação do homem parece ter sido provocada por seu desejo de tirar uma foto dos tigres. Os dois animais, um macho e uma fêmea, arrancaram a mão do visitante, que sofreu uma hemorragia fatal. O homem, de 50 anos, foi atacado diante sua família e de outros visitantes do zoológico. A vítima ignorou o aviso dos funcionários do local. Ele ultrapassou a barreira de proteção, ignorando os avisos dos trabalhadores e colocou sua mão no espaço reservado aos animais, disse o responsável pelo zoológico. E aí, conseguiu identificar quais dos dois textos é uma notícia? Bom, antes de informar para vocês quais dos dois textos é uma notícia, eu quero que vocês prestem atenção no livrinho que tem aí nos dois textos. Para quem acompanha as nossas aulas, sabe que esses livrinhos aí são dicionários, né? São palavras diferentes. Então, eu tentei aqui colocar algumas palavras que possa ser diferente para você. Será que é? Se for, anota aí no seu caderninho o que elas significam. Nós temos ali, ó, no texto 1, o primeiro livrinho, cartilaginoso. Consegue ver a palavra? Tá. Depois, nós temos a palavra ali, ó, atrofio. Você sabe o significado dessas duas palavras? Sabem? Ai, que bom! Para quem não sabe, nós vamos clicar agora em cima do livrinho que vai nos direcionar, então, ao dicionário, para compreender o que seria a palavra. A palavra cartilaginoso é de natureza de cartilagem, que possui, né, algum tecido proveniente aí de osso, só que esse osso é bem molinho. É um tecido conjuntivo resistente e elástico, próprio do embrião dos animais vertebrados até a formação do esqueleto ósseo. Tecido cartilaginoso, então é aquele tecido mole que apresenta aí nos nossos corpos. Tem várias regiões, nós temos esse tecido cartilaginoso. Nariz e orelha são um deles. Então esse é o significado da nossa palavra. Vamos então para a nossa segunda palavra de hoje, que está escrito atrofio. Para quem não sabe o que é atrofio, vamos então identificar o que seria. Significado de atrofio. Atrofio vem do verbo atrofiar, mesmo que abatem, debilitam, definham, deprimem. Causa atrofia. Então, o que vai acontecer aqui? Vai impedir um desenvolvimento, tolher ou impedir esse desenvolvimento. O frio atrofia as plantas, com a fome, sua família atrofiou. Então, aqui é uma frase, ó. Então, é um estado de decadência, é um estado em que vai ficar imóvel. Quando você não utiliza algum tecido do seu organismo, né, algum músculo, na verdade, o tecido desses músculos, ele vai atrofiar, certo? Ele vai parar de funcionar. Ou então, para retornar esse funcionamento, esse movimento, vai ser preciso bastante fisioterapia para fazer esse movimento voltar ao normal. Então, atrofiar significa parar de movimentar, tá? O músculo. Bom, e no texto 2, nós temos aqui, ó, bem no finalzinho da frase, né, a frase que diz: arrancaram a mão do visitante que sofreu uma hemorragia fatal. Então, fatal seria a nossa palavra? Eu coloquei como hemorragia, tá bom? Então,
vamos ver o significado da palavra hemorragia. Então, hemorragia significa que há escoamento ou derramamento de sangue para fora dos vasos sanguíneos. Você na sua casa, algo que é muito comum que acontece na minha casa, acontece comigo. Já teve uma hemorragia no nariz? Naquele período, aliás, nós estamos saindo do período, né? Bem seco. Então, às vezes estoura uma veinha e fica esgotando sangue. Isso é uma hemorragia. Existe hemorragia mais severas e outras mais simples. As mais simples a gente consegue estancar, né? Parar esse sangue em casa. Às vezes, as hemorragias mais severas, a gente tem que correr para o hospital, tá bom? Então, é a perda de sangue, né? Do nosso organismo. Vimos, então, 3 palavras interessantes nos nossos 2 textos. Ainda não sabemos quais dos 2 são notícia. Daí eu quero fazer uma aplicação dessas 3 palavras em uma frase. Vamos acompanhar aí? Se você quiser, pode escrever no seu caderno essa frase, tá bom? Olha só. Nós temos aqui a primeira palavra, cartilaginoso. O nariz e as orelhas têm um tecido cartilaginoso, sendo este mais mole do que o osso. É um tipo de osso, porém, mais mole, tá bom? Como a gente viu no significado. A segunda palavra é atrofiam. Os músculos atrofiam quando a pessoa fica muito tempo sem se movimentar. A terceira palavra, hemorragia. Quando alguém perde muito sangue por um corte ou ferimento, dizemos que teve uma hemorragia. Pronto, nós vimos o significado dessas palavras, vimos a aplicação em uma frase. E agora, o mais interessante da nossa aula. E aí, quais daqueles 2 textos seria, então, notícia? Para a gente identificar isso, eu coloquei umas questões aqui. Quais desses textos é uma notícia? O que fez você pensar assim? Há informações que mostram o que aconteceu, onde e com quem aconteceu. Então, olha só, essa perguntinha final aqui, essas perguntinhas finais, nos auxiliarão para descobrir quais dos 2 textos é uma notícia. Eu vou ter que investigar aí o que aconteceu, onde e com quem aconteceu. Se eu encontro essas 3 respostas, este aí é um texto de notícia. Vamos ver então nos 2 textos quais seriam? Eu tenho o texto 1. É uma notícia? Não, não é uma notícia. Por que não é uma notícia? Ele explica um fato científico, mas não relata um acontecimento específico. Aqui não fala onde, nem como, nem porquê. Então, o texto é informativo, não noticioso. Já no segundo texto, é uma notícia? Sim, é uma notícia. Por que é uma notícia? Porque ele relata um fato real, recente e de interesse do público. Por que é de interesse do público? Porque quem for visitar aí esse zoológico, né, não vai enfiar a mão lá na gradinha dos tigres, não, né? Bom, então é uma notícia porque conta o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Também com quem aconteceu. Nós vimos isso no nosso texto, certo? Bom, a nossa aula de hoje foi muito bacana, né? Tivemos muitas informações e ela termina por aqui. Nesta aula, nós podemos ver a diferença entre textos comuns e notícia. Aquele texto que não vai nos deixar informado, caso a gente visite, no caso ali, o zoológico. Fico por aqui, até mais! Tchau!